dias que eu boto vocês grudados em mim, arranco tudo as classes, faço o círculo e ficamos tudo juntos. Só não vou fazer isso aqui, porque eu vou assistindo aí. E aí, gente, boa tarde. Muito boa tarde de novo, mas eu gosto de ir conhecendo vocês. Todos aqui são do curso de desenho industrial? Olá, ninguém tem outro curso? Vocês tiveram um pouco de outros cursos ou não? Ou é muito focado? Teve uma pessoa que se inscreveu de outros cursos, tipo, não vou saber dizer quais agora. Mas tem. Mas isso é bom. Vou começar a live, eu também disse pra eu. Já começou, né? Gente, então boa tarde oficialmente, tá? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa fala, a nossa fala, eu vou chamar de roda de conversa, mesmo que não estejamos em uma roda, tá? Mas eu quero ouvir também de vocês, quero que vocês se sintam muito abertos e abertas a falar. Alguém já ouviu alguma coisa aqui sobre o desenvolvimento holístico? Não? A Antônia, né, que é minha aluna lá no curso de Design de Moda, a Antônia sabe que eu sou um pouco bruxa, sigo vários rituais aí, gosto muito de crenças, estudo muito sobre esse desenvolvimento holístico também, desde a minha infância. Então, antes de qualquer coisa, eu não vou me apresentar ainda, que a gente vai se conhecendo ao decorrer, tá? Dessa fala. E no final, eu vou dar um desafio para vocês. Mas antes disso, eu gostaria, Antônia, tu poderia passar o meu celular? Eu gostaria que vocês, cada um insira uma música nessa playlist onde diz o FSM, do Spotify. Vamos pensando. Antônia, pode começar. Vamos buscar aqui, insere uma música aí. Nós vamos montar uma playlist em conjunto que depois, durante o desafio, nós vamos escutar essa playlist aqui, tá? Um trabalho em conjunto. Quem é que gosta de música? Alguém passa algum dia da sua vida sem escutar nem que seja uma música? Que também é arte, que também nos motiva, que também nos inspira, que também nos emociona. Então é por isso também que vocês hoje já vão dar uma playlist em conjunto. Como seria escutar músicas de diferentes gostos aqui? E não tenham vergonha para colocar qualquer música, a música preferida de vocês. Quem é que escuta aqui gênero funk? Música gaúcha. Já fui prenda há 3 anos, desenvolvi vários projetos, Invernada também. Quem é que escuta outro gênero? Música clássica, eu tava tocando ali, eu cheguei no hall, muito interessante, né? Uma apresentação, esqueci o nome quando eu falei da grande violonelo, eu não lembro aquele violonelo grande. Isso aí, obrigada. Então, gente, nós vamos criar essa playlist, tá? E Antônia, já aproveito para parabenizar vocês, toda a equipe que está na organização dessa semana. Eu sei o trabalho árduo e desafiador que é, tá? Então, a gente também me disponibiliza para a gente fazer outras rodas de conversa com alguns outros workshops, tá? E eu sou lá do curso de Design de Moda da Universidade Franciscana. Mas, para além disso, gente, não está passando aqui... Trancou. Agora foi. Falar setinhas não vai? Foi, agora foi. O que será apresentado hoje aqui para a gente discutir, gente? Algumas perguntas norteadoras, inquietações. Por que eu uso a expressão inquietações? Eu quero inquietar vocês, eu quero que as mentes de vocês saiam daqui hoje inquietas, tá? Tentando pensar um pouco fora da caixa e pensar por perspectivas que vocês não pensam durante o curso. Que a gente sabe que tem muito de técnico, mas hoje aqui a gente vai trabalhar muito o emocional. Então, inquietações para propiciar reflexões acerca das habilidades. Hoje, gente, o pensar de forma crítica e criativa é sim, tá? Uma habilidade, são habilidades dos seres humanos que estão dentro das macro tendências hoje de mercado. Então, essas habilidades têm que serem exploradas. E o desafio no final da fala vai ser o design centrado no ser humano. Alguém já trabalhou com alguma metodologia do design centrado no ser humano? Já? Qual metodologia? Da HCD, kit de ferramentas? Não? Saberia me dizer qual outra? Oi? Não ouvi. De metodologias do design centrado no ser humano. A gente trata muito o usuário, né, qual persona, mas o ser humano de forma holística também.
trabalhando com todas as dimensões dele. Ai, que meu celular, acho que tá colocando música por aí, deve estar tocando, não tem problema. Então, gente, hoje, muito importante, tá? Para o criativo é essencial gostar de interagir com pessoas, observar, dialogar, debater e até discordar. Essa frase é bem atualizada da Cíntia Félix, tá? A gente que é idealizadora de uma marca, a Zé Marias, tá? Que é uma marca afro excelente, que trabalha a moda brasileira para corpos reais. Alguém aqui não gosta de interagir socialmente, de trocar ideias? Quem que gosta de dialogar, discutir, debater e até discordar ideias? Que coisa chata a vida e o mundo se nós passássemos todos os dias da nossa vida andando somente com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. Vocês pararam de pensar que uma das principais ferramentas para hoje explorar o nosso pensamento criativo é dialogar com pessoas de diferentes perspectivas que vão nos propiciar novas ideias? E é isso que a gente vai tentar fazer hoje aqui. Daqui a pouco eu vou querer que vocês se dividam em umas 4 equipes, tá? Na realidade, se vocês puderem já se dividir, nós estamos em quantos? 13. Então, de repente, 4 equipes, ficaria um quarteto e o resto de 3 trios? Aqui chegou mais um, ó, 14. Oi? Eu acho que 2 trios e 2 quartetos. Vocês podem trabalhar de forma conjunta? Então já podem se dividir, gente. 2 quartetos e 2 trios. Aqui um trio já. Vamos lá, para interagir. Diferentes perspectivas, ideias novas, pensar nesse design centrado no ser humano. E quem somos nós, gente? Se eu tivesse que perguntar para vocês, quem tu é, como é que tu definiria? Depende, posso fazer de forma física, o que eu penso, meus ideais. Excelente! Porque esse quem somos nós, adorei, porque justamente vocês já pararam que a gente vive hoje em uma sociedade tão capitalista que as pessoas quando perguntam quem tu é, a gente sempre vai atrelar ao que eu faço na minha vida profissional ou o que eu faço. Se vocês tivessem que dizer quem vocês são, sem falar o que vocês fazem, como graduandos e graduandas e como profissionais, como que vocês se definiriam? Antes de mais nada, antes de vocês se tornarem, todos aqui são do desenho industrial, né? Graduandos ou já temos graduados? Graduadas, graduandos. Vocês, gente, antes de mais nada, antes de qualquer projeto que vocês forem criar e antes da vida profissional, vocês são sim seres humanos. Então, se eu tivesse hoje que me apresentar para vocês, quem é que já deu uma olhada lá no meu currículo já deve saber o que eu faço da vida, né? Mas para além disso, antes de mais nada, antes de eu atuar, estar como professora no curso de design de moda na Universidade Franciscana, no curso de administração, no curso de design de produto, eu sou essa pessoa. E antes de eu ministrar as minhas aulas, antes de eu criar qualquer projeto, eu sempre lembro dessa pessoa que eu sou, tá? Espontânea, mulher que me reconheço como feminista, sim. Desde 2015, graças a uma professora que é aqui do FCM, a Nikiele, quem conhece, doutora em História das Mulheres. Sou uma mulher também que me considera muito sensível, para quem não sabe, sou Tutu Carol. Alguém sabe o que é Tutu Carol? Eu sou tia de um sobrinho maravilhoso, estou tirando um projeto agora, uma marca também, ó, Antônia, já estou dando spoiler, depois eu precisar de estagiários, que vai trabalhar justamente esse desenvolvimento holístico também com crianças, tá? A moda para essas crianças, olhando para elas como um todo. Então, sou muito apaixonada por elementos também da natureza, sou apaixonada por verde, vocês devem ver, estou até com a unha verde, né? Não sei se vocês vão fazer a leitura correta de mim, mas hoje eu escolhi uma roupa que eu sou apaixonada, que é camiseta. São os 3 principais, né, produtos que são indispensáveis no meu guarda-roupa, que é camiseta, uso muita camiseta, tênis e saia midi. Então trouxe aqui para vocês fazerem uma leitura também, né? Quero saber a percepção de vocês me lendo como pessoa, ser humano e profissional, por meio da minha roupa e do meu tênis, que hoje são as minhas ferramentas principais de comunicação com vocês, além da verbal. E aqui, gente,
também um pouquinho de mim, mas eu não vou ficar falando sobre isso, eu só grifei aqui que eu sou uma ativista, assim, por uma moda plural, mais reflexiva e mais inclusiva. Isso desde a minha graduação, que meu trabalho de conclusão de curso, eu reaproveitei tecidos de guarda-chuva e fiz capas, jaquetas e calças para catadoras de materiais recicláveis usarem, levei as catadoras para desfilar, porque eu acreditava muito e acredito nessa moda mais plural feita para todos, né? É meio impossível de criar um projeto que atenda todos os seres humanos, mas a gente segue tentando e espero que vocês também. Então, as reflexões norteadoras hoje, essas ações, esses verbos, pensar. Quem é que pensa bastante aqui? Quando vocês lá, os profs dão uma ideia inicial, dão um desafio para vocês criar algum projeto, vocês pensam de fato bastante, vocês pesquisam muitas referências ou hoje vocês vão direto para o GPT, vão direto para alguma inteligência artificial? O que não é ruim e não é uma crítica, é ótimo. Mas hoje vocês vão ver e nós vamos lembrar por que o nome da palestra é pensamento crítico e criativo e faz parte do nosso desenvolvimento holístico. Que vem do Holus, que é todo, inteiro. Essa abordagem holística vai considerar o ser humano por todas as suas dimensões, emocional, intuitiva, a imaginação, o social, o espiritual. Porque nenhuma máquina, gente, vai substituir duas dessas habilidades, que é o pensar de forma crítica, refletir sobre tudo, isso vem da filosofia, e também a criativa. Só que para vocês pensar por diferentes perspectivas, aí que entra o holístico e aí que entra a interdisciplinaridade. Por que uma professora de moda está ministrando aula lá no curso de administração? Que é o meu caso lá no FM. As áreas, nós somos uma engrenagem, gente. Nós vimos isso na pandemia. Os projetos de vocês têm que serem assim também, os projetos de design. Entender essa interdisciplinaridade, que uma parte não funciona sem a outra. E é isso que eu vou gerar de desafio hoje para vocês, vou apresentar algumas ideias. Então, se pensar, as equipes já se formaram aí? Eu quero que de forma bem rápida, quem é que já conhece a técnica do brainstorming? Escrever no meio da folha pensamento criativo e a equipe vai largar tudo que vier à mente aqui e na outro lado pensamento crítico e tudo que vier à mente escreve aqui. Quem tem folha? Quem não tem? E depois vocês me entreguem que a gente vai dividir com as outras equipes para receber mais informações. Tem os combatentes. Vocês têm? Pensamento criativo numa folha e pensamento crítico atrás, tudo que vier à mente. Rapidinho, gente. Sobre pensar. Tem duas canetas aqui. Todo mundo conseguiu inserir música na playlist ali do grupo? Que rápido, esse monitor tá muito nota bem. Quem tá em casa também, né, quiser fazer o exercício do brainstorming para depois compartilhar com a gente. Não sei se tem muita gente na live, não sei. Quantos tem 7? Tô voltando, né? Por que não baixou todos? Eu quero que vocês pensem em nomes para essas equipes também. Como que é um nome que representaria a equipe de vocês? Pensamento criativo, tudo criativamente. Falou pensamento criativo, tudo mesmo. Na história tem questões de ideias, sem pensar em restrições. Tudo que vier à mente e no outro pensamento criativo que vier à mente também. Tá? Oi, tudo bem? Tudo que vier à mente, gente. Vem o bolo na cabeça, mete aí. Vocês
estavam falando. O pensamento criativo de vocês hoje, aquele cofre, pra mim foi muito criativo. Eu adorei tudo. Vocês sabem como se organizar. Tablet Carter. Tá baixando todo, eu vou. Eu vou deixar mais longe. Não, mas é baixo. Mais 2 minutos. Primeiramente, a tempestade de ideias. E não precisa colocar nome atrás nada, tá, gente? Deu? Quando fazem isso, a gente tem que pegar na cabeça, né? Doido por isso. Por quê? Porque justamente o que a gente está vivendo, a gente está pesquisando, faz isso que vocês estão. Entendeu? Obrigada, gente. Alguém não gosta de trabalhar com música de fundo? Não? Então tá, só pra eu saber, pra não fazer algo que vai incomodar vocês. Tá, gente? E eu quero saber aí palavras-chave, o que vocês escreveram quando veio a palavra, quando a gente fala em pensamento criativo. Cada equipe largou uma palavra aí, rapidinho. Cotidiano. Exploração. Imaginação. Liberdade. Olha aí, palavras diferentes. E pensamento crítico. Viver, crítico, pesquisa, Análise. Julgamento. Questionamento. Interessante, gente. Vocês entendem que todas se cruzam. Quando a gente fala, né? Eu defendi na minha dissertação também, ensino da história da moda, né? Pensar com criticidade. O que é isso hoje que está se perdendo também? Quando a gente fala em sermos seres críticos, não é de tu ficar criticando negativamente tudo, mas é tu desenvolver essa habilidade de refletir sobre tudo. Claro que tendo como base o quê? Entender o contexto sociocultural, está se inserido, tá? Um exemplo para vocês. A moda pra gente. A moda nada mais é, né, do que um sistema que vai ser sempre reflexo do contexto sociocultural que estamos inseridos. Sempre. Então a gente sempre vai refletir de forma crítica, analisando por esse contexto sociocultural. Vocês são de qual geração? A maioria que é geração Z, imagino. Z, millennials. Millennials, depois dos 25.
Eu sou 33 anos, millennials, 34, 30, né? Aqui é bom ter diferentes gerações. Vocês não escutam muitas críticas hoje para a geração Z? Só que as pessoas não conseguem entender e analisar os comportamentos dessas gerações diante do contexto sociocultural que elas nasceram, que são nativos digitais, né? E eu estou muito feliz que ninguém de vocês pegou o celular ainda e mexeu em algum momento. Claro, eu dei o celular para mexer para fazer a playlist, né? Mas eu quero depois eu vou lançar um desafio e a gente vai utilizar esse brainstorming de vocês, tá? Então a primeira pergunta para vocês, o questionamento era o quê? Pensar, que foi a nossa reflexão norteadora. Agora, criar, enquanto futuros designers, vocês não vão criar o tempo inteiro? E vocês acham que vocês criariam somente produtos físicos? Ou vocês só criam produtos físicos? Não? O que vocês criam? Experiência. Que hoje é uma tendência de consumo de experiências. O que mais? Conceitos, significados, né? Que vão estar sempre atrelados aos nossos projetos, sejam eles materiais ou imateriais. O que mais que vocês criam? Vínculos. Deixa eu perguntar, o que é relações humanas? Vínculos. Que hoje vínculos está dentro de uma macro tendência que é o que? Economia afetiva. Dentro da economia criativa. Você já tinha ouvido falar dessa economia afetiva? Não? Mais ou menos, Antônio, mas depois lá em consumo de moda a gente vai ver, Antônio. Mas dentro dessa economia afetiva hoje nós temos que cada vez mais trabalhar e desenvolver, criar essas ideias dentro de macro tendências. Por quê? Porque infelizmente a gente vive numa sociedade capitalista, nós temos que vender o nosso peixe e fazer com que as nossas criações funcionem onde? No mercado de trabalho. Né? Então a gente não vai viver num mundo utópico também de não querer ganhar dinheiro com as nossas criações, né? E para criar produtos e projetos e materiais mais assertivos, a gente tem que estar acompanhando sempre essas macro tendências e saber que fazemos parte da economia criativa. Alguém aqui participa daqueles eventos que tem lá no Distrito Centro Grário, no Distrito Criativo, da economia criativa? Gente, comece a participar, tem workshops gratuitos também, semanais. E tem muito. Sigam, acho que no Instagram da Secretaria da Cultura, que eles postam direto, mas se vocês cadastrarem o e-mail de vocês, fica vindo sempre as notícias. E tem evento muito massa, principalmente agora trabalhando com a identidade local. E aqui eu já fui adiantando, né? Eu vou falando qual é o objetivo central de vocês ao criar produtos, serviços ou soluções na era da humanização. Hoje, se eu tivesse que perguntar para vocês qual é o objetivo central, necessidades humanas, de seres humanos. O que mais? Vocês olham só para essas necessidades humanas, tendo seres humanos como clientes, usuários. O que mais que vocês... Porque vivemos na era da tecnologia, mas na contramão de toda a tendência surge o que no contexto? Uma contratendência. E essa contratendência vem sendo a era da humanização, para que as pessoas não achem que os robôs vão tomar os nossos lugares, porque hoje o consumo humanológico, ser humano em um mundo tecnológico, é hoje uma das nossas principais habilidades enquanto designers também. Então, nossos objetivos aqui central também, gente, é olhar muito para as potencialidades do nosso cliente, do nosso público-alvo e utilizar disso aliando com as necessidades. Tá passando sozinho. Que loucura teu computador. Então, quando eu faço essa pergunta, qual é o nosso objetivo central ao criar produtos, serviços e soluções da normalização, por que eu iniciei a nossa apresentação agora? Eu passei e não está passando. Ele tá trancando, será que eu deixei no sistema aberto? Isso aí da apresentação já não. Fechei agora, foi. Por que eu inseri uma foto de várias pessoas de diferentes gerações, gente? E
coloco depois essa pergunta da era da humanização. Adoro ver essas carinhas assim, pensando, é pra pensar mesmo, ficar inquieto. Eu acho que a humanização abrange. Perdão, não ouvi. Acho que a era da humanização abrange todo mundo, não só muitos, né? Por muito tempo ainda temos, né, aquele padrão lá, hétero, cis, homem, branco, que vem, aí a gente recém passa a ser tartaruga engatinhando para esse processo ser desconstruído, desmistificado. Mas o nosso negócio sempre vai ser a gente focar em melhorar a vida das pessoas. Quando eu falo pessoas, seres humanos, é aí que a gente tem que pensar que nós temos o poder da nossa área super criativa por meio da criatividade e inovação. Mas o que é inovação, gente? Inovação não tem nada a ver com a gente atrelar somente em utilizar ferramentas tecnológicas, em ir lá e ter que criar algo novo, inédito. Muito pelo contrário, é uma criatividade materializada, que tu pensa diferente, tu surge de ideias já existentes. Mas tu pode direcionar isso, mudar alguma coisa e materializar essa criatividade. Pode fazer para um público que tu nunca havia pensado. Alguém aqui já trabalhou com inclusão social? Já desenvolveu algum projeto que promovesse a inclusão social com pessoas que muitas vezes passam por um status de invisibilidade na sociedade? Eu não estou vendo aqui nenhum cadeirante, eu não estou vendo aqui pessoas portadoras de enanismo. Por que a gente não costuma ver essas pessoas ocupando esses espaços? Será que a sociedade, nós estamos preparados enquanto futuros designers para promover a inclusão social? Inclusão social não é caridade. Nós, enquanto seres humanos, antes de sermos designers, temos o dever de promover a inclusão social em todas as esferas da sociedade. Então, o nosso desenvolvimento holístico enquanto designers, nós temos que pensar como desenvolver isso por meio dessa criatividade que vai ser a inovação. Toda criatividade materializada, gente, é uma inovação. Então não fiquem pensando que vocês têm que criar algo muito que mais ninguém fez. Ah, mas isso aí já está passado. Odeio o termo quando eu vou trabalhar com sustentabilidade e as pessoas, eu vou divulgar ali no garimpo, porque a gente tem um evento também que foca na economia circular, na moda circular. Ah, mas isso já está muito falado, gente, já está falado para nós que somos privilegiados de estarmos num curso superior, tá, de graduação, e isso é debatido aqui. Fora daqui isso não é tão debatido. Então nós temos que usar esse privilégio a favor. E aí, além disso, experimentando, porque o outro questionamento norteador vai ser experimentar. Porque vocês, gente, hoje tem que pensar no design como uma potência de novos experimentos, principalmente durante a graduação. É aqui que é o momento de vocês experimentarem, usar o design, olhar para ele com essa potência forte para experimentar tudo que vocês puderem e o direcionar para públicos diferentes também. Esse é o momento. Enxergar o pensamento crítico e criativo como habilidades do processo do futuro e presente, óbvio, né? Agora, é crucial não só para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, mas também para o mundo que a gente deseja construir para essas próximas gerações por meio dos nossos projetos de design, gente. E aí que entra o design como essa potência de novos experimentos. E vamos pensar no espírito do tempo hoje. Quem é que já ouviu a palavra, a expressão espírito do tempo? Zeitgeist, do termo alemão, para falar sobre o espírito do tempo que estamos vivendo hoje. Por que a imagem dessa senhora? O que tem se ouvido muito na mídia e nas discussões hoje? É que já ouviu falar sobre etarismo? A expectativa de vida aumentou. Hoje, vocês vão estar no mercado de trabalho, trabalhando com pessoas de diferentes gerações. Hoje, vocês vão estar fazendo projetos para pessoas de diferentes gerações, que estão muito ativas, assim como nós. Nós temos, né, Antônia, lá no curso, alunas de 70 e poucos anos, 60 e poucos anos, 50 e poucos anos, o que é maravilhoso, enriquecedoras discussões de sala de aula, por diferentes perspectivas, e dali surgem várias ideias, porque cada um nasceu num contexto sociocultural diferente. Então isso é enriquecedor também para o nosso desenvolvimento. Então, pensando nisso, como alcançar o desenvolvimento holístico enquanto designer hoje, gente? Óbvio
fique pensando, criando e experimentando ideias por meio de um design centrado no ser humano. Alguém já ouviu essa expressão ser humano é ser com os outros? O que é ser humano para vocês? Ser humano. O verbo, ser humano. Socializar. 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 O que mais? Acho que além de socializar é criar conexões entre si. Relações humanas. Entra lá em ergonomia, que é fatores humanos também, que é pensar em ergonomia. O que mais? Ser humano. Ser empático. Vimos, era da empatia que está dentro. Hoje a empatia dentro da metodologia HCD que eu vou mostrar agora. A empatia é o primeiro ponto para se trabalhar com os nossos projetos. Que entra, vocês já tinham trabalhado essa metodologia norte-americana? É britânica, depois foi instaurada. É pra gente tipo como se fosse um kit de ferramentas, tá? Essa metodologia eu trabalho nas comunidades, com as minhas disciplinas de extensão, onde a gente vai para dentro das comunidades, né, desenvolver projetos, porque ela é uma metodologia centrada, eles chamam usuário, mas a gente utiliza hoje em dia centrado no ser humano. A filosofia dela, tá? A gente de design coloca o ser humano no centro de todo o projeto. E a primeira fase, como é que é teu nome? Como é que falou da empatia? A Elisa falou da empatia. A primeira fase é ouvir. Como é que vocês realizam hoje? Vocês vão lá e fazem um briefing com o cliente? Quando vocês vão começar um projeto novo? Como é que vocês fazem? É por meio de um briefing? Uma entrevista? Essa metodologia, gente, quando tu vai trabalhar com um cliente, quando tu vai se inserir dentro de uma comunidade ou fazer algum projeto com minorias, tu vai para lá trabalhar com dinâmicas, não entrevistas diretas, dinâmicas, que tu possa coletar histórias para identificar potencialidades daquelas pessoas, necessidades, gostos pessoais, gostos profissionais, para pensar em criar projetos que atendam isso. E é trabalhando com as pessoas e não para as pessoas. Então aí vai entrar tudo desse desenvolvimento holístico que a gente vai chamar, vai entrar do emocional, do intuitivo, do imaginário, porque tu vai trabalhar com elas e vai receber muito coletando essas informações e histórias, para depois tu criar ideias abstratas, aí é o momento de experimentar tudo e depois volta para algo mais concreto, que é a implementação dessas ideias junto com as pessoas. Com ideias, o que desejam as pessoas, as 3 leis principais, o que deseja, isso aqui eu fiz um print, tá? Do próprio documento, tá, gente? O que desejam as pessoas, o que é possível técnica ou organizacionalmente, o que é viável financeiramente para ser aplicado. E aí entram os Cs, quem é que já ouviu falar dos vários Cs hoje na era da humanização, cruciais para desenvolver projetos de design? Colaborar, cooperar, compartilhar, co-criar, competir, completar. Soluções através do design que contemplem muitos dos valores econômicos, sociais, culturais e hoje também naturais, porque extraímos muito da natureza. Bom, nós na área de moda, né, a gente extrai o tempo inteiro recursos naturais e não devolve de forma adequada. A gente faz tudo como se fosse, como se tivesse para onde ir, não tem, né? Então a gente tem que pensar em valores naturais também. E aí eu trouxe alguns exemplos para lançar um desafio para vocês, para tentar hoje aqui inquietar. Projetos de design social, vocês vão falar, prof, design, todo design é social, né? Todo produto, todo design é feito para, né? Mas o design social, esse design social do conceito, tá? É um design, gente, que vai olhar para as pessoas que vivem, né? Em estado, às vezes, de calamidade, que vivem em situações de pobreza, para pessoas, às vezes, que são inviabilizadas na sociedade, passam por um estado de serem invisíveis, tá? Então, a gente vai para dentro dessas comunidades desenvolver projetos por meio do design social e eu vou lançar um desafio para vocês. Eu só vou apresentar algumas ideias para vocês entenderem como é que é essa metodologia e para entenderem para alcançar esse desenvolvimento holístico. Então, esse projeto é lá na Paz, gente, além das cores. Alguém ouviu falar dele já por aí? Já? Além das cores, gente, foi um projeto que nós começamos, nós fomos lá para dentro da APAI e um dos grupos lá gostava muito de tinta, e
por meio da arte terapia, então, nós fizemos que eles vivem, nós olhamos para as potencialidades do grupo e olhamos, então, o que a gente vai fazer para levar alegria para eles vestirem uma identidade que nunca haviam vestido, que é de verdadeiros artistas. Então, foi selecionado Van Gogh, tá? Fizeram um estudo da perspectiva, estudo da cor, com o grupo lá. A maioria tem deficiência intelectual, tá? E aí foi criada uma exposição obras inspiradas na vida de Van Gogh, e depois eu consegui uma sala lá no Praça Nova, no shopping, que a gente fez uma exposição lindíssima e fizemos cartões postais para vender, geramos renda também com a implementação do projeto. E aí eles vivenciaram, de fato, o papel de um artista lá na exposição, e esses cartões postais foram vendidos e arrecadamos muitos fundos para a PAI, que hoje é um projeto implementado também, que está gerando frutos para eles. E aí esse projeto depois nós envolvemos com as estampas dos quadros, tá? Esse aqui é o autorretrato de Van Gogh, que cada aluno se inspirava numa obra e fazia uma releitura e dava o seu próprio nome. A gente também fez outros produtos para gerar renda, como foram essas bolsas que eu usei lá no Prêmio Brasileiro de Design. Quem é que já ouviu falar desse Prêmio Máximo de Design? Nós conquistamos medalha de bronze, gente, ano passado. A gente trouxe o 3º lugar para Santa Maria na categoria de Design e Impacto Social. Então, de hoje daqui a gente pode tirar alguns frutos com o desafio que eu vou dar, e quem sabe para o ano que vem a gente desenvolver um projeto junto e enviar lá para o Prêmio de Design ou enviar para outros eventos, e vamos unir o FSM e o FN. Estava falando com as gurias antes de vocês chegarem aqui. De hoje desse desafio, quero voltar outras vezes. Semestre que vem eu vou ministrar essa arte de design social, e quem quiser participar junto, a gente pode aliar e fazer um baita projeto, um baita trabalho, tá? E esse ano, além das cores, eu exigi que fosse, né, que tivesse como base a inspiração da identidade local. E aí as gurias se inspiraram, então, na Vila Belga. A gente fez imersão lá com os atendidos, fizemos um lanche no mercado da Vila Belga, fizemos uma visita lá onde eles fotografaram as casas, o que eles vinham além das cores, como que seria essa imaginação deles. E aí, gente, é um trabalho em conjunto, porque os nossos acadêmicos aprendem com eles e eles aprendem conosco. Quando a gente fala de desenvolvimento holístico, quando tu está inserido com esses seres humanos, tu vai ver que tu desenvolve o teu imaginário, porque muitos deles é como se ainda permanecessem crianças e vão nos podando nosso pensamento criativo, esse lúdico, tá? Então é isso que a gente tem que fomentar cada vez mais, o nosso imaginário, as nossas intuições, para desenvolver de forma holística e criar projetos por meio do design. Aí esse ano, gente, eles desenvolveram estampas. Para criar uma unidade, a gente fez em formato de stencil as janelinhas, mas cada um pintou de forma manual o que via além das cores lá da Vila Belga, cada um colocou muito da sua essência, e aí a gente transformou em várias possibilidades. Essas estampas podem ser aplicadas em qualquer produto. E aí, óbvio, eu realizei um evento lá com eles no mercado da Vila Belga para lançar esses produtos e também para as bolsas serem desfiladas e eles vivenciarem o papel como designers. Eles criaram as estampas, eles foram os protagonistas e os designers, e eles viram que lá podem ser feitos diferentes produtos. Outro projeto também é o Imaginação Sem Limites, lá com os atendidos da PAI, que eles fizeram ilustrações e histórias criativas. Gente, os nossos alunos transcreveram, a gente lançou esse livro na Feira do Livro, também vivenciaram o papel de escritor. E aí vários outros projetos, eu vou dar exemplo, e agora eu vou lançar esse desafio para vocês. Esse projeto a Antônia está fazendo parte esse ano, né? A Antônia, a modelo da Antônia é cadeirante. A Kathleen, a gente não está conseguindo se reunir muito, né, Antônia? Mas a Antônia está em contato direto, é a persona da criação da Antônia. E ela está criando junto com a Antônia, dando várias ideias, tem uma potencialidade incrível que é de querer ser atriz, né? A Antônia ela tem 10 anos, 10 ou 11 anos. É um projeto de moda inclusiva infantil. Quarta-feira é o desfile, quem quiser assistir às 19 horas lá no Conjunto 3 da UFM. É incrível, é outro projeto que vocês podem se inserir comigo e também, quem quiser, eu fico aberta para a gente pensar em novas ideias. Esse aqui é o meu sobrinho, esse aqui essa camiseta foi toda reutilizada também por meio da técnica de upcycling. Essa aqui é a nossa Joaninha também, o projeto foca na sustentabilidade ambiental e aproveitando tecidos. Movimento Fashion Revolution, quem é que conhece? Vamos participar no ano que vem.
Abril, gente, eu sou a prof embaixadora lá da universidade, a gente faz uma movimentação na cidade durante todo o mês de abril para propiciar reflexões aí por uma moda mais consciente, mais ética, tá? Que valorize de fato a mão de obra, que valorize as manualidades. Então, quem topar, a gente também desenvolve esses projetos, também desenvolve lá na PAI. E aqui que eu falo para vocês as diferentes perspectivas. Tivemos uma designer, tivemos um ativista, uma advogada e as gurias, que também, a Leti é jornalista de moda plus size e a Fê é mestre em artes visuais e também trabalha com moda plus size. A importância de levar essas pessoas para dentro dos espaços onde eles não são ocupados por esse público para debater sobre pautas urgentes. E também a ergonomia aplicada para pessoas maduras, para idosos. Vocês já pensaram que idosos que vivem em lar de idosos, eles não têm a liberdade de escolher o que eles vão vestir? A maioria ganha doação de roupa, ou a maioria a família vai lá e leva, a maioria ganha só uma aposentadoria e gasta em remédio, gasta lá no ponto lá. Esse projeto foi no Capitã também, que tu paga uma porcentagem para estar lá. E eles tinham muito sonho de trabalhar em hortas, só que as hortas e os canteiros eram muito baixos, então a gente foi lá e pensou em projetos que ficassem na altura onde eles pudessem ficar sentados, aventais impermeáveis para só passar um paninho quando sujar no inverno para não sujar a roupa. Então, projetos tem muitos. Esses aqui também, projeto de Natal, o que elas tinham sonho de usar que nunca tinham usado na sua adolescência, na sua juventude. Essa aqui é uma blusa curtinha, ela queria mostrar a barriga, ela falou para nós. A gente fez um cropped, né? Eu sou louca dos cropped também. A gente fez o cropped. Essa aqui tinha o sonho de ter um vestido vermelho de Natal. A Dona Santa tem uma hérnia na barriga que cai a barriga, incomoda e dói. A gente fez com um elástico, uma malha que comportasse e ela se sentisse segura para caminhar, tanto que ela tá com a mão na barriga mostrando que ficou firme. Então, assim, a gente tem que desenvolver, né, pensando em públicos que alguém aqui já tinha pensado em algumas dessas ideias ou desses públicos? Tá abrindo e inquietando a mente para lançar o desafio para vocês? Ergonomia aplicada à moda inclusiva. Ergonomia, gente, nada mais é do que uma ciência que estuda a melhoria da interação do ser humano com o ambiente, com os produtos. Vocês estudam ergonomia, né? E nós, por meio da roupa, a gente tem que pensar no conforto físico, né, fisiológico, liberdade de movimentos, mas sobretudo psicoestético e psicológico. Quem que já ouviu falar disso? Alguém que usa algum calçado que fisicamente não é tão confortável, mas o estilo é? Tipo esse Vans, por favor, né? Eu, pra mim, isso aqui, chego em casa com as canelas aqui, ó, esse aqui pra mim, ó, ele dói, é muito raso, mas esteticamente é sinto, né? Às vezes precisa usar salto. Leiam o livro Roupa, Mulher e Trabalho, como se veste as desigualdades de gênero. Por que ainda o salto, né? Estressa, eu não uso, eu me vejo louca com isso. Escuta, eu bato boca, vou ir de tênis, vou ir com meu all-star rápido, né? Mas a gente sabe que ainda há, assim, muitas dessas normas, né, que foram normatizadas. Então, para finalizar aqui, a ergonomia aplicada à moda plus size, tá, gente? Tivemos a Tainá, que vai palestrar com vocês, que foi nossa modelo, que foi lá debater várias ideias e pautas conosco. Tivemos também o Anderson, que tinha o sonho de ter saia, não achava, etc., pensando no conforto psicológico. E nesse contexto, como inovar no presente e no futuro, quem é que já ouviu a expressão olhar e ver? Vocês olham, vindo pra cá, quem é que vem de ônibus? Vocês olham pela janela, vocês olham o trajeto que vocês estão fazendo, vocês percebem coisas diferentes todo dia? Olha que ótima coisa boa! Porque a expressão olhar e ver, para te explorar o teu pensamento crítico e criativo, tu tem que olhar e ver. Só assim tu não vai robotizar a tua rotina de fazer sempre a mesma coisa e gerar novas ideias. Ou tu ficar no teu celular só pesquisando e não olhando porque de fato importa. Porque essa visão holística a gente vai nos permitir ampliar a maneira como vemos a relação que temos com o mundo, exaltando os nossos potenciais humanos inatos, que quais são, que nenhum robô vai substituir. O intuitivo, o emotivo, o físico, o imaginativo, o criativo, assim como, óbvio, né, gente, o racional, o lógico e o verbal, que fazem parte do ser humano. E o desafio para vocês
fazerem equipes agora, espero que dê tempo. Mas se passar um pouquinho não tem problema, né? É que vocês pensem nesse nome para as equipes de vocês. Foi culpa minha, achei que era meu. E aí, gente, o que fazer então? Pensar com criatividade e duplicidade um projeto de design, seja ele material ou imaterial, que ele pode resultar em produtos físicos ou ser só imaterial por meio de oficinas, de serviços, de experiências, tá? De inclusão social. E da justificativa ele vai ter que ter quais valores humanos, sociais e culturais estão presentes nesse projeto, quais referências da identidade local, público-alvo, que seja um projeto aplicável para várias gerações, para várias, desde os pitocos até 90 mais, tá? E como que vocês vão fazer isso? Numa folha aí vocês vão ter que escrever o que será esse projeto, por quê, para quem e como. E eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenha inquietado um pouquinho a mente de vocês nesses 30 minutos, tá? E apresentado algumas coisas também que possam fornecer futuras criações, explorar esse pensamento criativo de vocês e crítico, tá? Que isso são habilidades, gente, competências que hoje são valorizadas e serão mais ainda no futuro dentro do mercado de trabalho, tá? E quem quiser me contatar, quem quiser trocar ideia depois do final, e quem quiser já participar dos projetos do ano que vem comigo, eu fico muito feliz, tá? Então o desafio está lançado, tentem fazer pra gente debater essas ideias depois no final da nossa palestra. Deixa eu ver uma coisa. Gente, eu falei um pouco rápido, porque eu tô vendo que não tem tempo, mas eu quero ouvir de vocês e quero agora ir passando, trocando ideias. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês têm alguma colaboração? Vocês têm alguma pergunta? A gente tá sem Tá. Tá. Terei futuros designers lá comigo para discutir alguns projetos. O que vocês acham da gente unir forças? Viu, queridos? E quiser também, gente, lá conhecer o curso comigo para futuros projetos, assim, a gente marca, a gente passa uma manhã, pega um café para nós e a gente circula lá, né? Também dá para fazer uma cadeira, para experimentar, também, de repente. As áreas são, quando a gente vai relacionar a gente, são esses projetos eu coordeno mais ou menos coisas CCS, produção social, que quiser participar, mostra as cabeças pensantes. Isso não sei se tem que ir à vontade, né? De visitar o celular, de ver a referência, pensar em identidade local, de Santa Maria, ou regional, tá? Pode ser identidade local ou regional. Junto as pessoas que a gente conversa, se a gente já conseguiu uma parte das fotos, mas eu gostei bastante. Ah, tá. Eu tinha preparado.
Tem. Tá, a Luísa tava comentando. Ai, Lu! Tem agora. Tem 8 pessoas assistindo. Porque uma Quantas? Porque uma das. Teria que ver quando a gente trabalhava de forma remota, nas plataformas, a gente conseguia dividir as equipes ali, mas dentro da live não consegue, sabe? Que deles pudessem. Mas quem tem o WhatsApp de cada um, se quer trocar ideia e criar o projeto, né? As A ideias. gente trouxe a live mais tipo, tentar aumentar e também deixar salvas as palestras. Né? Tipo, tirar a anotação. Nostalgia, eu tinha uma Sony rosa. Eu comprei uma preta e daí quebrei uma rosa. Eu amava a minha preta, né? Fotos de formatura de batom preto. Preto. O que pra quê? O que pra quem? Por quê? Qual que é a última? Para quem, né, gente? Esse para quem não existe projeto nunca que vá atender a todas as pessoas. A gente direciona. Mas vamos pensar em algo que seja aplicável para trabalhar com diferentes gerações. Esse é o grande desafio. Para incluir, para ter essa relação. Mas pode ser mais direcionada à geração tal, mas que também outras possam incluir, entende? Mas claro, tem que ser para direcionar, que nem qualquer pessoa, qualquer projeto. O produto financeiro e uma exposição, acho que assim. E referências de identidade local ou regional. Eu, por exemplo, sou lá de São Francisco de Assis, que é bem próximo. Muita coisa em estética para se inspirar em nós. Então, quem não é daqui pode pensar sobre Mas sei lá, tipo, as fotos eu fui ver meio que como foi naquele período, assim, tipo, o cartão postal. Tipo, No capa de tipo, eu senti
das disparidades. Congelando. Obrigada. Por quê? Parece pensar. Saiu esse ano que botaram gelando, tipo, tá só ele ligado, tá brincando nessa sala. Olha, você passou de novo. Tá louco sozinho. Esse computador do Julie. O computador dele tá da próxima. Pra que nem eu não deixo meus gatos. Deixar a apresentação do campo alguma coisa. E daí eles vão lá e pisam, do nada apaga, do nada fechou tudo, ou do nada corrige o TCC. Deus o livre deixar aqui no TCC aberto quando eu tô corrigindo. Tem dois, né? Aham. Fui mandar agora, fui mandar um computador, achei que eu falei que você daí no teclado, 3 teclas, que eles conseguiram arrancar além da tecla agora as coisinhas de metal, que eu não vou poder trocar o teclado porque não vai encaixar. Não dá pra deixar basicamente aberto. Agora usar só o piso carregar, pelo amor de Deus. É pior que criança, eu acho. Ah, eu acho demais. Tipo, nossa, tá pronto. Prontos pra mim vem lá fazer o projeto? Ah, eu quero saber depois Comigo? daquele que tu falou do estágio. Deixa bem baixo. Deixa na live. Eu acho que não. Muta. Foi o nome dos gatos, o teclado. Eu quero ver o que estão usando de imaginação, a intuição. Mas o que é, né, o ser criativo? Quando a gente fala isso é muito subjetivo, é isso que a gente hoje está trabalhando aqui muito de entender quando a gente quer essa integração de todas as dimensões do ser humano. Às vezes vai usar o imaginário que não é algo... Porque é que nem tu quando vai avaliar o projeto. Quais são os critérios para te avaliar a criatividade? Tem que pensar muito em para quem é, quem que vai estar atendendo. Por isso que eu coloquei ali uma das justificativas. Tem que trazer de apelo humano, social e cultural. Cultural que tem que ser o foco na identidade local ou regional. Isso já traz muito da cultura da cidade. Não, mas é isso aí. No porquê vai estar a justificativa. É que nem o TCC, quando vocês vão fazer a justificativa, é pensar nos porquês. Por que é relevante socialmente, por que é relevante para a área da atenção, por que é relevante de forma acadêmica. A gente faz o estado da arte, justificar a acadêmica. Mas vamos sim. Legal. Depois que tá lá, no papel sendo construído. Fomos dali de casa, que eu moro com meus pais ali, até a Praça do Balé a pé, falando por rádio, um daqueles rádios, esqueci o nome, sabe? Aí ele disse, eu vou na tua frente sozinha e finge que eu tô sozinha. Eu falei, tá, daí saímos ali de casa, ele do outro lado da rua e eu no outro. Eu dizia, mas tu tem que avisar tudo. Quando tu for atravessar, ela começa assim. Posso atravessar, parceira? Posso atravessar, companheiro? Fazendo por uma missão até a Praça do Balé. Chegamos lá e ele morrendo assim. Escolou. Você imagina, dá umas 15 tábuas, 20. Não, igual esse valor também. Tá bem, faz exercício. Eu vou lá pra Tem mais.
Em qual semestre vocês estão, a maioria aqui? Oitavo, sexto, quarto, décimo, segundo. Tô nessa, segundo e quarto. Aí tu começou uma aula depois de fazer um ano aqui. Sim. Consigo. Aí só ficou muito fofinha. Eu posso fazer uns registros, fotos? Pode. Finge que Eu eu tinha tô que estar fazendo também, né? Eu também quero. Tu trouxe a câmera pra aqui, então. Ai, viu? O projeto vai começar assim. Câmeras analógicas. Tem que tirar uma foto mais. Não, tu também. Mostra aí. É muita gente, velho. Eu acho que não foi. Vai ser gigante, velho. Meu Deus do céu. Olha, e quando tu tira foto, sempre faz assim, olha. Sim, muito fofo também. Acho que como esse modo. Tá no modo. Vou tirar de vocês. Porque fica o movimento. Dei a entender que ela não. Eu tô igual a minha mãe. Sabe? É um efeito, que é o estilo. Não, esporte é porque, por exemplo, se tu tá numa festa, você movimenta muito todo girando. Aí o panorama com paisagem, retrata e aí Os outros países mexendo. a paisagem de alimentos e tal. Por que tu não usa festa? Porque a festa não fica tão As minhas com esta série, Isso. Max, Amizade, Toalha, Ah, ficou muito bom. Qual que é esse livro? Aqui, é tanto. Eu só falo nos esportes que pronto é isso. Esportes mais versáteis. Os ovos. Nossa, não sei questionar. Tem que ligar, ligou? Tá não, aqui eu tinha que ligar. Mas não a parte de os olhos brancos, sem parte da cor. Os alunos treinam. Embora. Tipo, estampa, tu faz um seja. Eu não consigo. Então, ela que brincadeira recente. Eu tô fazendo 3 cadeiras por semestre só. Vou dar conta.
Quantas pessoas tem? 20. Isso. Não. Tá. Pessoal que está em casa, eu agradeço a atenção e participação de vocês. Obrigada por estarem aqui conosco hoje. E espero nos encontrarmos outras vezes presencialmente para vocês conseguirem também participar aqui do nosso desafio, tá? Mas quem captou as ideias, espero que vocês aí fiquem com a cabeça inquieta e que pensem de forma crítica e criativa aí para desenvolver projetos, né, sociais, culturais, projetos de design hoje na nossa sociedade. Muito obrigada pela atenção de vocês.